ele já tinha marcado a reunião com o marqueteiro dele de 2022, que deu um nó da direita. O marqueteiro do Lula em 2022, eu não lembro o nome dele. Agora, o cara é um gênio, porque conseguiu convencer milhões de pessoas de que votar no ex-presidiário, né, um corrupto condenado por unanimidade em 3 instâncias diferentes, era sinalizar virtude. Não, eu tô orgulhoso do meu voto. Vou votar no bandido, mas eu tô orgulhoso do meu voto. O marqueteiro é um gênio. E o Lula já tinha se reunido com ele para tentar reverter o cenário, né, de queda abrupta da popularidade que nunca existiu. Ou seja, não é a popularidade que está diminuindo, é a impopularidade que está aumentando. E agora ele foi lá e marcou a reunião ministerial. Como eu disse aqui no começo, 18 de março, a primeira reunião ministerial do ano. Primeira! O Bolsonaro fazia uma por mês, no mínimo. E a primeira coisa que ele fala, nós não tivemos um golpe porque o Bolsonaro foi covardão. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que você marcar uma reunião ministerial para tratar da tua impopularidade e a primeira coisa que você fala é dizer que o ex-presidente não deu um golpe de Estado porque era covarde. Isso vindo do sujeito que não coloca o pé na rua do país que preside. Esse cara tem moral para chamar alguém de covarde? Gente, eu venho falando isso para vocês há semanas. Há semanas. Hoje, não há nada que sustente mais o Lula na presidência da República. Ele não tem popularidade. A economia, por mais que o IBGE e a imprensa tentem maquiar, está aos cacarecos. A crise mesmo nem chegou ainda. Vai ser lá para setembro, outubro, novembro. E é inevitável, porque a gente não vê sinais de mudanças na política econômica. Então, não tem como haver uma correção de curso. O Lula, ele não tem que marcar reunião com o marqueteiro, ou com os ministros, com ninguém. O que o Lula tem que fazer é apresentar coisas, fazer coisas. Parar de luxar lá fora com o nosso dinheiro, falando mal de Israel, fazendo comentários antissemitas, passando pano para grupo terrorista, passando pano para o Vladimir Putin, igualando a Rússia à Ucrânia. Ele tem que parar de maquiar números da dengue. Tem que parar de privilegiar a indústria nacional. Em detrimento de quem? Do povo. O Lula tem que governar. O Lula não governa, pessoal. Ele voltou para se vingar. Para fazer pose. Nós não temos um presidente da República. Temos um cara impopular, senil, despirocado da cabeça, uma economia aos cacarecos, e a tendência é de que, caso não tenha havido ainda, eu tenho certeza que já aconteceu, né? Mas a imprensa tenta dar aquela escondida. Havendo o crime de responsabilidade, né, não tem como você evitar a queda do Lula. O maior risco para o sistema qual seria? O Lula cair e o Bolsonaro voltar. Só que se o Lula cair, basta eles manobrarem lá dentro para colocar o chuchu no lugar. Que é o que eles sempre quiseram, desde o início. Usaram o Lula como um casulo para colocar o Geraldo Alckmin lá dentro. Então tá tudo ocorrendo dentro do planejado. Por que vocês acham que eles querem tanto prender o Jair Bolsonaro? Porque ele já está inelegível. Se você prende o Jair Bolsonaro, aí acabou. Ele não pode mais concorrer de jeito nenhum. E aí eles podem jogar o Alckmin lá para cima. Gente, uma pessoa que marca uma reunião ministerial de emergência no dia 18 de março, a primeira do ano, para falar mal do adversário político, já perdeu. Já acabou. Desde que o Freire Gomes prestou aquele depoimento, aliás, desde que o depoimento foi divulgado na internet, não na íntegra, né? Porque eu procurei o depoimento transcrito. Mais ou menos assim. A fala do agente da PF, né? A pergunta, aí a resposta do Freire Gomes. Não tem isso. Tem lá assim, o general foi questionado sobre isso e respondeu isso. Mas não tem a transcrição, né? Vírgula por vírgula do depoimento. Eu acho isso muito estranho. Eu acho que isso aí não é
uma abordagem transparente da parte da Justiça, muito menos da própria Polícia Federal, né? Mas o que acontece? Quando ele diz que prenderia o Jair Bolsonaro em caso de ruptura institucional, nem ele, nem o Batista Júnior, nenhum deles usou o termo golpe, né? Isso aí é uma invenção da imprensa. Eles falaram em ruptura institucional, apesar de terem deixado claro que nem sequer chegaram a ler o tal do documento. Tá? Então eles nem sabiam o que estava sendo proposto, se recusaram a ler o documento, se retiraram da sala, mas o Freire Gomes disse que prenderia o Bolsonaro em caso de tentativa de ruptura institucional. Só que é o seguinte, se ele está dizendo que prenderia o Bolsonaro em caso de tentativa de ruptura institucional e não houve a prisão, das duas uma. Ou ele está mentindo ou prevaricou. Quem falou isso com todas as letras foi o Ciro Nogueira, tá? Que ex-ministro da Casa Civil. Quem me acompanha sabe que eu tenho todas as reservas possíveis e imagináveis contra o Ciro Nogueira. Acho ele uma cobra, né? Não confio nele nem para tomar conta da minha bicicleta velha. Mas eu vou me ater aqui ao que ele disse. Tá? E neste ponto aqui, ele foi cirúrgico. Vamos ler aí. Ciro Nogueira ataca chefes das Forças Armadas que delataram Bolsonaro à PF. Abre aspas para o Ciro. Está absolutamente provado que é um criminoso em conteste. Ou o criminoso que cometeu prevaricação ao não denunciar ao país o golpe, entre aspas, ou o caluniador que o denuncia hoje, não tendo ocorrido. E ele falou mais. O general mais importante do país, tão cioso da democracia, em dezembro de 2022, sairia de qualquer reunião imprópria, denunciaria qualquer conluio e teria absoluto apoio da sociedade brasileira. Nogueira encerrou a contundente crítica afirmando que alguns militares têm mais compromisso em honrar seus pijamas do que sua farda. Olha só, como eu falei aqui, tá? Eu não confio nem de longe no Ciro Nogueira. Um governo, para mim, que tem ele como membro, né, perde bastante. Agora, é aquilo que era falado na época do governo Bolsonaro. Se precisa de alguém para negociar com a banda podre do Congresso Nacional, que seja alguém que circule bem entre seus pares, né? E então era necessária a presença de uma pessoa, de uma figura como o Ciro Nogueira. Agora, dito isso, essas falas dele são perfeitas. Essa aí honram muito mais os pijamas do que as fardas, então, vai muito além, na minha opinião, do que as palavras, a princípio, podem, né, expressar. Pijama, para mim, nesse caso, é tudo que envolve, né, o cargo. Aquilo em que as Forças Armadas se transformaram. Antigamente era uma coisa que passava de pai para filho, né? O amor, a paixão pelo Exército, pela Marinha, pela Aeronáutica, pelo país, pela bandeira, o patriotismo. Depois virou o emprego público. As pessoas vão para as Forças Armadas para ter estabilidade, né? Para ganhar um dinheirinho, para depois ter uma boa aposentadoria. E esses generais aí, brigadeiros, almirantes que a gente tem visto, almirante nem tanto, né, que o Garnier foi fantástico, mas o que a gente tem visto aí são carreiristas, sem nenhum compromisso com verdade, com o país, com o povo, com bandeira, com instituição, nada. E o Freire Gomes é um grande exemplo disso aí. E é como o Ciro Nogueira falou, é prevaricação. Se você presenciou um crime, você tem a obrigação, como servidor público que de denunciar. O Ciro até falou ali, você tem que sair da reunião. Isso ele fez. Isso o Freire Gomes fez. Mas não denunciou nada. Então, como agora ele vai lá e fala tudo isso? Tá errado. Ou ele tá mentindo, tá caluniando, ou então ele prevaricou. Então ele pode ser preso. De um jeito ou de outro, né, tá ali no Código Penal. Né? Vamos ver aí o que acontece com esse cidadão. E a parte do Braga Neto, qual é? Vejam só, pessoal. As Forças Armadas, vou falar aqui do Exército, né? Quem me acompanha sabe disso. Meu avô foi um general muito conhecido. Ele lutou na Segunda Guerra Mundial. E na época dele, existiam alas diferentes, né? Duas alas que inclusive se revezavam no poder. Tinha uma ala mais mamão com açúcar, né, representada
pelo Geisel, por exemplo, foi quem começou o que eles chamam, né, de abertura democrática, redemocratização. Mentira. Ele foi um entreguista da história. E a ala mais, né, casca grossa, representada pelo Figueiredo, pelo João Figueiredo, tá? Que era a ala da qual o meu avô fazia parte. E aos poucos, pessoal, essa ala, né, mamão com açúcar, foi tomando conta de tudo. Eles mandam hoje no Exército, são a grande maioria. Né? E o Braga Neto não. O Braga Neto é das antigas. É um general raiz. Então, a ala que domina hoje, né, a ala mamão com açúcar, está querendo colocar tudo na conta do Braga Neto, na conta do Augusto Heleno, na conta dos grandes líderes do Exército Raiz. Por quê? Porque assim, além de se tornarem maioria na cúpula, eles passam a dominar tudo, sem competição. Se você pega as patentes mais baixas, né, de coronel para baixo ali, a imensa maioria está do lado do Braga Neto e do lado do Augusto Heleno. Só que existe ali, né, pessoal, um filtro para saber quem é que sobe, quem ascende até as patentes máximas. E por mais que digam que não é o presidente que escolhe, é o presidente que assina o papel. Então se o Lula chegar e falar, esse aqui não vou assinar não, vamos evitar o desgaste, traz outro nome, até chegar um que ele aprove. Então é isso que eles estão tentando fazer, estão tentando eliminar a ala raiz, né, do Exército para dominar tudo de vez. Tá? Só que se eles tirarem a patente de general do Braga Neto, meu camarada, é uma treta que eu vou dizer um negócio para vocês. Não tô aqui tentando iludir ninguém achando que isso vai gerar resultados para a sociedade, para o Brasil, não. Tô falando de treta interna, dentro do Exército. Tá? Dentro do Exército. Uma briga de poder, uma briga interna e braba. Então, eu sinceramente não acredito que chegue a esse ponto. Isso aí aconteceu, bom, mais uma fonte fantasma, né, da imprensa. Fontes, de acordo com fontes. Mas eu duvido que isso tenha acontecido? Não. Não duvido que essa discussão esteja de fato acontecendo, ainda mais em se tratando do atual comandante do Exército, que é o líder, né, dos melancias dessa ala mamão com açúcar. Tá? Então, vamos aguardar aí, né, porque as próximas semanas prometem bastante. Como eu falei aqui, eu juro, pessoal, não estou brincando. Quando eu li aquilo, eu pensei, não, isso foi alguém que pegou a logomarca da Veja e alterou o título de alguma matéria. Porque isso não é possível. Como que eles vão elencar carteirinha de picada com tentativa de golpe? Você tem que ser muito criativo para fazer um negócio desse. Né? Não é possível. E essa criatividade vem acompanhada de uma dose cavalar de vergonha alheia, né? Mas eles conseguiram. A alegação era de que o Bolsonaro queria a carteira de vacinação para poder permanecer no exterior enquanto o golpe de Estado era consumado. É isso mesmo, o Bolsonaro ia decretar, sei lá, estado de sítio, estado de defesa, ou garantia da lei e da ordem, iria para os Estados Unidos, como de fato foi, né? Ele foi para os Estados Unidos, e de lá aguardaria a conclusão do golpe. E aí sim, ele poderia voltar. Então, para esse período em que ele estava lá fora, ele precisaria da sua carteira de vacinação para ter uma vida normal, né? Para poder entrar no supermercado, para poder ir a um restaurante, né? Para entrar numa lojinha, para comprar um chocolate, um milkshake. Eles só esqueceram de combinar com uma pessoa, com Ron DeSantis, o governador da Flórida, que em 2020 ele assinou um decreto simplesmente dizendo o seguinte, tá, pessoal? Primeiro, olha só, para vocês verem como uma coisa é abrangente e não deixa margem para dúvida, tá? Ninguém podia cobrar carteira de vacinação. Ninguém podia exigir carteira de vacinação para entrar em lugar nenhum. Nenhuma empresa ou escola poderia exigir carteira de vacinação para empregado ou para estudante. E ele foi muito além. Ele proibiu a impressão de certificados de vacinação. Você não podia nem imprimir aquilo ali. O Estado, né, o governo da Flórida, nenhum órgão do governo da Flórida ou de prefeitura, de nenhum lugar poderia sequer imprimir o certificado para outra pessoa. Se a pessoa quisesse imprimir em casa, tivesse como, aí beleza. Agora, desnecessário, porque ninguém podia cobrar,
né? E o Estado não poderia fazer isso. Onde o Bolsonaro estava após deixar o Brasil? Para onde ele foi? Para a Flórida. Aí eu pergunto aqui, ô PF, não é possível que vocês não tenham feito essa conexãozinha. Se o cara estava em um estado que desde 2020, não podia cobrar, não é assim, não era questão de ser facultativo não, entendeu? Ah, não precisa cobrar ou não precisa apresentar. Era proibido desde 2020 você cobrar. Era proibido desde 2020 você exigir. Era proibido desde 2020 o Estado imprimir o certificado. Aí eu pergunto aqui para os investigadores, por que o Bolsonaro, nesse cenário, precisaria levar do Brasil um certificado? Não só para ele e para a filhinha dele. Vocês estão vendo o ridículo que vocês estão passando? E, gente, eu descobri isso em uma pesquisa de 1 minuto e meio, porque eu lembro claramente da entrevista coletiva do Ron DeSantis falando sobre isso. A que ponto as coisas chegaram, pessoal? Até onde vai essa perseguição, essa insanidade? Tudo para criar cortina de fumaça e esconder esse desgoverno, a incompetência desse desgoverno. Isso precisa acabar, gente. Tá ridículo demais. Dê a sugestão, tá aí, vamos investigar o PCC no Porto de Santos, exportando entorpecente usando cascos de navios, sorrateiramente. Será possível que a Marinha e a PF não podem se unir e fazer uma operação para prevenir isso? Será possível que a prioridade é carteirinha de vacinação? Depoimento sem vergonha de ex-comandante de Forças Armadas? Gente, quantas vezes forem necessárias eu vou repetir isso aqui para vocês, tá? O atual diretor-geral da Polícia Federal se chama André Rodrigues. Ele foi chefe de segurança durante a campanha do Lula, chefe da segurança do Lula durante a campanha de 2022. E ele ocupou cargos altíssimos comissionados durante o governo da Dilma, na época de grandes eventos internacionais, Copa do Mundo e Olimpíadas, aqui no Rio de Janeiro, as Olimpíadas. Quem era subordinado dele nessa época? O delegado do caso Adélio. Exato, é senhor Fernando Moraes. Era subordinado do André Rodrigues. Eles são amigos de longa data, amigos pessoais. Então nós temos uma pessoa que fez a segurança do Lula durante a campanha dele de 2022, que foi comissionado cargos importantes durante o governo da Dilma e tem uma relação pessoal de amizade com o delegado do caso Adélio, que disse que o Adélio era um lobo solitário. E onde está o delegado do caso Adélio hoje? É diretor de inteligência da Polícia Federal. Então o órgão está completamente aparelhado. E vale salientar que a justificativa para impedir que o Alexandre Ramagem assumisse o mesmíssimo cargo de diretor-geral durante o governo de Jair Bolsonaro, quando ele foi escolhido, foi a proximidade dele ao Jair Bolsonaro e o fato dele ter feito a segurança do Bolsonaro durante a campanha de 2018. Gente, tente explicar isso para um gringo. Eu já tentei. É muito difícil. A PF teria provas de que os depoimentos do Freire Gomes e do Batista Júnior teriam sido verdadeiros, né? Mas aí vem aquela frase que a gente costuma escutar bastante ou ler bastante nas matérias da CNN ou nos telejornais, né? Dizem fontes. Quem são as fontes da CNN? Só Deus sabe, pessoal. Só Deus sabe. Normalmente são fontes do Gasparzinho, né? Fontes fantasmas que funcionam mais ou menos como os delatores, né, nessa situação aí. Falam o que eles querem que seja dito, né? Para sustentar qualquer tipo de narrativa. E aí, pessoal, veio também a Daniela Lima, né, que é a militante número 1 das redações da extrema imprensa brasileira, né? Ela publicou um tweet falando mais ou menos a mesma coisa que a CNN falou, mas sobre a delação do Mauro Cid, né? Vamos ler aí o tweet da Dani. Se você está comprando a ideia de que se cair a delação do Cid, caiu toda a apuração, muita calma nessa hora. A delação do Cid era a cereja de um bolo já pronto e confeitado.
Ela simplesmente confirmou o que o Mauro Cid falou. Né? A história já está pronta, né? A cama está feita. Obrigado aí, Daniela Lima. Sim, os principais caminhos estão em documentos obtidos antes pela investigação. Vamos mostrar no Conexão, assim como ela mostrou o laptop da ABIN que estava com o Carlos Bolsonaro. Não dá, né, pessoal? A levar em consideração que a Daniela Lima fala a essa altura do campeonato. Né? E vocês viram ali, ela simplesmente confirma o que o Mauro Cid falou nos áudios. Tá tudo pronto já. Tá tudo pronto. O resultado já está definido. Né? A imprensa confirmando o que o Mauro Cid falou. Né? Mais uma vez, obrigado, Daniela Lima. Eu acredito que eles tenham provas. Depende, pessoal, o que é prova. O que é prova hoje em dia no Brasil? Prova é o que o STF define como prova. É o que o Moraes quer que seja prova. O que o Gilmar Mendes quer que seja prova. Fora isso, não é prova. É fake news. Então, né, fica uma situação um tanto quanto pitoresca, né, para dizer o mínimo. PF vê tentativa de anular delação com os áudios do Mauro Cid. Olha, se essa é a percepção da Polícia Federal, né, quando uma pessoa afirma que está sendo torturada para dizer o que não aconteceu, né, como vocês vão ouvir daqui a pouquinho, eu vou mostrar todos os áudios aqui para vocês, não, isso não é uma tentativa pura e simples de anular a delação. O que o Mauro Cid faz nesses áudios é dizer que as provas realmente nunca valeram nada. Porque elas foram obtidas através de coação, através de ameaças. Então esse é o exemplo que a Polícia Federal dá. Não me surpreende. Né? Porque quem é o diretor-geral da Polícia Federal? O senhor Andrei Rodrigues, que vai acionar quem? O STF contra o Mauro Cid. Putz, grila, que surpresa, senhor Andrei Rodrigues. Que surpresa! É sério que é o STF que o senhor vai acionar? Sempre bom lembrar, né, que o Andrei Rodrigues, atual diretor-geral da Polícia Federal, trabalhou com a Dilma Rousseff, foi da Secretaria de Grandes Eventos Internacionais em época de Copa do Mundo, em época de Olimpíadas, fez a segurança do Lula durante a campanha de 2022, é um petista clássico, amigo pessoal de longuíssima data do delegado do caso Adélio, né? E também o Alexandre Ramagem não pôde assumir o mesmo cargo hoje ocupado pelo Rodrigues porque fez a segurança do Jair Bolsonaro durante a campanha de 2018. Agora, não houve esse empecilho para o senhor Andrei Rodrigues. Seguinte, pessoal, isso aí foi só uma introdução, né? Vocês perceberam que eles estão batendo cabeça, realmente, não sabem o que fazer, né? Porque foram expostos. Vamos escutar aí os áudios do Mauro Cid. Desculpa a voz, tá, pessoal? Ontem eu nem gravei esse segundo vídeo porque eu perdi a voz. Estou quase perdendo de novo, mas eu não podia deixar de gravar esse vídeo, tá? Eu dividi aí em 4 trechos diferentes, tá? Cada um desses trechos, eu não vou colocar aqui nem na ordem em que os áudios foram divulgados, tá? Mas sim de acordo com o tema central de cada trecho. E a gente vai desenvolvendo aqui o cenário. Eles queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu e não vai adiantar. Não adianta. Você pode falar o que você quiser. Eu vi isso ao que pudesse. Eles não aceitavam e discutiam. Discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. E eles tinham liberdade de ação. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam, mas a sua colaboração tá muito boa. Você vai ser... Tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim, só essa brincadeira são 30 anos para você. Eu vou dizer, pelo que eu sentia. Eles já estão com a narrativa pronta deles,
É só fechar e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. O Alexandre de Moraes já tem a sentença dele pronta. Eu acho que essa que é a grande verdade. Ele já tem a sentença dele pronta. Só está esperando passar o tempo, o momento que ele achar conveniente, denuncia todo mundo, o PGR acata, aceita e ele prende todo mundo. Autoexplicativo, né? Vamos combinar aí, é autoexplicativo. Como a Daniela Lima, nossa querida amiga, já falou aí, né? Eu mostrei para vocês o tweet. Tá tudo pronto. É como se você entregasse ali um quebra-cabeças para alguém resolver. Né? Agora, o teu depoimento tem que ser como as peças. Né? Porque senão não vai encaixar. Eu quero que você diga isso. Por quê? Porque é isso que eu vou vender. Eu só preciso que pessoas confirmem aquilo que eu quero. Por quê? Porque aí eu uso o ajudante de ordens do Jair Bolsonaro. O ex-comandante do Exército, o ex-comandante da Aeronáutica. Eles estão dizendo aqui. Mas o que eles estão dizendo? Aquilo que a PF, aparentemente, de acordo com o Mauro Cid, quer que eles digam. Por quê? Porque se você não disser o que eu quero, a tua vida vai complicar. Olha aí, tua delação tá muito boa, hein? Tua delação tá ficando legal. Né? Se você mudar o curso da tua delação, aí ó, você tá ferrado. Tem a questão da vacina, né? Só aí são não sei quantos anos de cadeia. Isso aí, gente, não tem a menor condição. Isso aí não tem a menor condição. As pessoas comparam com a Lava Jato. Era isso que a Lava Jato fazia. Não. A Lava Jato pressionava os delatores para que eles entregassem provas do que estavam alegando. Eu nunca vi nenhum delator da Lava Jato vir a público e dizer, não, aquilo ali não era verdade. Eu só falei aquilo por conta disso. Porque eu fui pressionado. Não. Mas o que a gente está vendo aqui, né, nesses áudios do Mauro Cid, é uma situação completamente diferente. É uma narrativa pronta, né, sem provas, e eles querem depoimentos, pessoas afirmando que aquilo é verdade. Não tem nada a ver com a Lava Jato. Vamos escutar aí a segunda parte agora. Então, assim, eu vou dizer também. Quem mais se fudeu fui eu. Quem mais perdeu coisa fui eu. Pesa todo mundo aí. Ninguém perdeu carreira, ninguém perdeu vida financeira como eu perdi. Todo mundo já era 4 estrelas, já tinha atingido o topo. Né? O presidente teve pix de milhões, ficou milionário. Né? Tá todo mundo aí. O político é até bom essas porra, e depois ele consegue se eleger fácil. O único que teve pai, filha, esposa envolvido, o único que perdeu a carreira, o único que perdeu a vida financeira toda fudido fui eu. Gente, é o seguinte, eu vi algumas pessoas ficando chateadas com o Mauro Cid por conta desse áudio aí. Eu não vejo motivo. Porque é verdade, né? Eu não me lembro os valores exatos, né? Mas aquela campanha do Pix rendeu uma boa grana para o Jair Bolsonaro. Imagina uma pessoa que passou todos esses meses preso, né? Por algo que não fez, foi obrigado a dizer, de acordo com ele, né? Obrigado a dizer coisas que não testemunhou para conseguir se livrar da cadeia. É inevitável você se sentir abandonado. Então, eu não vi nada demais nisso aí que ele falou. E é fato. Né? Os outros generais, por exemplo, o Braga Neto, o Augusto Heleno, já são generais de 4 estrelas. Né? O Mauro Cid tinha uma carreira brilhante no Exército esperando por ele. E ele perdeu tudo. Né? Ele perdeu tudo. Destruíram a vida dele. A culpa do Bolsonaro? Não. Em nenhum momento ele falou que a culpa era do Bolsonaro. Ele disse que dentre os prejudicados, quem mais se ferrou foi ele. E é verdade. Ele não mentiu. Tá? Vamos seguir em frente aqui. Se eu não colaborar, eu vou pegar 30, 40 anos. Porque eu estou em vacina, eu estou em joia. Não, para todo mundo. Então vai entrar todo mundo em tudo. Então você vai somar as pernas lá, vai dar mais de 100 anos para todo mundo. Assim, a cama está toda armada. E vou dizer, os bagrinhos estão pegando 17 anos. Teoricamente, os mais altos vão pegar quantos? É aquilo que a gente já falou, né? A cama tá armada. Né? É uma chantagem. Vocês viram ali ele falando, os bagrinhos pegaram 17 anos. Quem são os bagrinhos? Aquelas pessoas que estavam lá, os bois de piranha, né? Os buchas de canhão que estavam lá
no 8 de janeiro, pessoas que, por exemplo, estavam do lado de fora do Congresso Nacional, começaram a jogar bombas de efeito moral de um helicóptero, as pessoas ficaram com medo e correram para dentro do Congresso Nacional. Teve uma pessoa que estava em cima da concha do Congresso Nacional tirando foto. Foi condenado a 17 anos de cadeia. A única pessoa que foi solta até agora é um suposto morador de rua que algumas pessoas alegam fazer parte do Comando Vermelho, seria um infiltrado que estava lá e agora foi inocentado. Então, pessoas como Mauro Cid, como o Bolsonaro, como o Braga Neto, como Augusto Heleno e alguns outros, Felipe Martins, de acordo aí com o Mauro Cid, essas pessoas serão condenadas a mais de 100 anos de cadeia cada uma. Né? Eles querem realmente colocar a direita como exemplo. Ó, vocês são golpistas, eles querem que essa narrativa perdure por gerações, né? Destruir a direita e o seu legado. Né? Tudo através de uma ação ali que, né, gente, a gente não pode nem falar aqui, para vocês terem uma ideia de como está o Brasil nesse momento. Agora, pessoal, a gente vai para os 2 trechos mais importantes, tá? Que mais levantam questionamentos e que, na minha opinião, podem explicar tudo que vem acontecendo no Brasil de 2020 para cá, mas mais especificamente entre o resultado do segundo turno e a posse do atual presidente da República. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Quando eu falei daquele encontro do Alexandre de Moraes com o presidente, eles ficaram desconcertados. Eu falei, quer que eu fale? Eu não vou botar no papel, eu vou me fuder. Mas o presidente encontrou secretamente com o Alexandre de Moraes na casa do Ciro Nogueira. E aí? Bom, várias camadas, né? Várias camadas. Cuidado, Ed, cuidado com o que você vai falar. Vamos lá. Em primeiro lugar, o Moraes é a lei, nenhuma novidade, né? Mas ele está sentindo na pele mais do que ninguém. Não existe Constituição, não existe Código Penal, não existe mais nada, né, gente? Quer fazer, vai lá e pimba, faz. Né? Tem os seus pares, né, para ajudar e tem a sua própria célula dentro da Polícia Federal para fazer o que ele quiser. Então, né? O Cid falou aqui por todos nós, algo que todos nós já sabíamos, mas as palavras vindas dele têm mais força, né? Agora, essa é a parte mais importante. A reunião entre o Jair Bolsonaro, o Alexandre de Moraes e na casa, né, do Ciro Nogueira. Reunião secreta. E o Cid diz que quando ele mencionou essa reunião, os policiais federais ficaram desconcertados. E ele teria perguntado, quer que eu relate isso? Quer que eu conte o que aconteceu nessa reunião? E aí foi, né, aquelas baratas ali todas tontas. Não adianta muita coisa, pessoal, a gente ficar especulando aqui a respeito de tudo isso que está acontecendo. Eu vou dar a minha opinião, tá? Primeiro, foi um vazamento? Eu acredito que não, porque poucos dias atrás a gente ficou sabendo que a promessa feita ao advogado do Mauro Cid, que na minha opinião é uma péssima influência para ele, foi de que se o Cid falasse aparentemente o que eles queriam que ele falasse, ele não seria indiciado. Ele disse, né, em grande parte pelo menos, mas mesmo assim foi indiciado, então quebraram o acordo. Né? O Cid errou ao escolher esse advogado, canto da sereia ali, né? Falou coisas bonitas no ouvido dele, alguém que estava numa situação bastante precária, se deixou levar e deu no que deu. Né? Não se faz acordo com esse tipo de gente. Né? Agora, reunião secreta, não sei. Né? Os áudios, para mim, muito claro que foi o próprio advogado que vazou, já que a parte do acordo que cabia ao outro lado não foi... o outro lado não respeitou a parte do acordo, então peraí, então vamos jogar aqui lenha na fogueira. Agora, essa reunião, pessoal, o máximo que a gente pode fazer é imaginar.
Eu acredito que só existam duas opções possíveis, né? A opção que nós, com certeza, vamos acreditar e a opção que, com certeza, a esquerda vai acreditar. Qual a opção da esquerda? Que o Bolsonaro fez um acordo com o Alexandre de Moraes. É claro que eles vão dizer isso. Vocês têm dúvida? O Bolsonaro fez um acordo com o Alexandre de Moraes para se livrar, para livrar os filhos, né? Isso que eles adoram dizer, né? Que o Bolsonaro vende o país para salvar a própria pele e a pele dos filhos. Isso aí não faz o menor sentido, porque em momento algum o Jair Bolsonaro deixou de ser perseguido. Então, diferente desse caso aí do Mauro Cid, né? Que foi feita uma promessa, a promessa foi mantida durante meses e meses e meses, né, e só depois disso é que passaram a perna nele. Eu duvido que depois daquele 7 de setembro o Bolsonaro fosse acreditar no Alexandre de Moraes. Mas é isso que a esquerda vai dizer. Estejam preparados. Agora, o que nós provavelmente iremos acreditar é o seguinte. Depois de ouvir esses áudios do Cid, né, que foi, de acordo com ele, coagido, ameaçado para que ele, para falar, né, o que queriam que ele falasse. Gente, eu estou tendo muito cuidado com as palavras, tá? Por isso que assim, não seria surpresa alguma se o Jair Bolsonaro tivesse sido ameaçado. Né? É isso, né? E o resultado disso é a ida do Bolsonaro para os Estados Unidos. A gente trouxe aqui para vocês as informações, né? Isso não fui eu quem disse, foi a própria mídia que disse, né? Que os generais do alto comando faziam um jogo de leve trás, jogo duplo. Né? Conversavam com o Jair Bolsonaro no Alvorada e depois iam conversar com o Lula. Chegavam para o Lula e diziam, olha só, ele tá tentando fazer isso aqui e tal. E aí? Aí o Lula, não, peraí, fica tranquilo que se vocês não embarcarem na onda dele, eu vou manter isso aqui para vocês, né? Ninguém aqui vai perder nenhum benefício e tal. E os generais teriam usado o Jair Bolsonaro como para inflar o seu poder de barganha, né? Para negociar facilidades com o Lula. Então, muitas das informações que talvez o Moraes tivesse naquele momento podem ter sido obtidas através dos generais que conversavam com o Jair Bolsonaro. Essa matéria da CNN afirma que o Mauro Cid falou que o Bolsonaro e generais ficaram milionários naqueles anos. Vamos escutar o áudio novamente aqui? Então, assim, eu vou dizer também. Quem mais se fudeu fui eu. Quem mais perdeu coisa fui eu. Pesa todo mundo aí. Ninguém perdeu carreira, ninguém perdeu vida financeira como eu perdi. Todo mundo já era 4 estrelas, já tinha atingido o topo, né? O presidente teve pix de milhões, ficou milionário, né? Como vocês viram aí, ele não fala que os generais ficaram milionários, né? É mais uma mentira deslavada da CNN. Eles não têm vergonha em mentir. É impressionante, porque é certeza da impunidade, é que nem política esquerda. Faça-me um favor, CNN. Ele fala que o Bolsonaro ficou milionário por conta daquela campanha do Pix, e que os generais envolvidos, notoriamente o Braga Neto e o Augusto Heleno, já são generais de 4 estrelas. Ele, como tenente-coronel, que tinha um futuro brilhante no Exército, não vai poder ascender em sua carreira. Então ele diz, fui eu que me ferrei mais. Dentre os afetados, né, entre eu, Bolsonaro, Braga Neto e Augusto Heleno, quem mais se ferrou fui eu. Ele não disse que os generais ficaram milionários. General milionário que eu saiba, tem o Tomás Ribeiro Paiva, né, que recebeu uma bolada no início de 2023. Uma bolada. Né? Eu não estou falando de... Vocês estão entendendo, né? Cid desmaiou no STF ao ser comunicado de que seria preso novamente, né, pessoal? A matéria, inclusive, afirma que ele estava no subsolo do STF. É esse o tratamento que pessoas que falam tanto sobre porões da ditadura dão ao Mauro Cid? Não sei, né, pessoal? É como eu falei ontem, ou distorceram demais o significado de democracia, ou mudaram o significado de democracia. Nós estamos em uma democracia. Estranho isso. Ou então
a ditadura não foi ditadura, né? Eu fico repetindo o que eu falei ontem com a segunda opção. E por fim, pessoal, Cid confirmou depoimentos. Eu estava lá? Não. Eu conheço alguém que estava lá? Não. Eu conversei com alguém que tem algum tipo de informação privilegiada? Não. Então, tudo que eu vou falar a partir de agora é opinião minha, baseada em fatos recentes. O que o Cid alega nos áudios? Que ele foi coagido, chantageado, para falar o que queriam. Uma narrativa pronta, e eles precisam apenas de pessoas que confirmem, com palavras, com depoimentos, o que eles querem. Não foi isso que ele falou? Foi. Ele disse que não existe mais lei e que a lei é o Moraes. Ele faz o que quer, né? Prende quando quer, solta quando quer, de acordo com a cabeça dele, né? Então vamos lá. O que aconteceu ontem? O Alexandre de Moraes prendeu de acordo com a cabeça dele. Qual foi a medida cautelar que o Cid desrespeitou? Até agora ninguém sabe. Ninguém sabe. Obstrução da justiça como? Através de um áudio que ele enviou a um amigo e que foi vazado? Não por ele? Como isso é obstrução da justiça, gente? Então já prova um ponto que ele, dos áudios dele. E a segunda coisa, pessoal, e, na minha opinião, mais importante, se ele está lá dizendo que ele é forçado a dizer determinadas coisas para encaixar numa narrativa, né, numa cama que já está pronta, não seria surpresa, vejam bem, não seria surpresa se ele tivesse chegado ao STF e o documento já tivesse prontinho na frente dele. Prontinho, Mauro Cid. Seguinte, aqui está dizendo que o que você fala naqueles áudios é mentira e que você confirma os seus depoimentos anteriores. Assina, meu filho. Assina. Porque a rapadura é doce, mas não é mole, não. E aí o que acontece? O Mauro Cid vai lá, assina aquilo ali, a imprensa pega aquilo, né, e espalha um monte de matérias dizendo Mauro Cid confirma depoimentos anteriores. Vejam bem, fazendo a mesma ressalva. Eu não estava lá, não conheço ninguém que estivesse, não tenho informação privilegiada, né? Isso aqui é uma conclusão, não é uma conclusão não, uma opinião baseada nos próprios áudios do Mauro Cid, o histórico, né, considerando a possibilidade do Mauro Cid ter falado a verdade nos áudios. Então, se alguém já foi chantageado, coagido a falar o que queriam, né, não deveria surpreender ninguém se ele tivesse chegado lá e tivesse sido obrigado a assinar um negócio que não foi ele que escreveu, com nada que ele tenha falado. Né? Mas é isso aí, pessoal. É isso aí. Eu recentemente fiz um vídeo falando sobre trairagem do próprio Mauro Cid, porque todas as operações, aquelas operações quando o Bolsonaro estava em Angra, né, contra ele, contra o Braga Neto, contra o Carlos, contra o Augusto Heleno, foram consequência de depoimentos do Mauro Cid. E agora eu já começo a me sentir culpado por causa disso, porque a gente não sabe mais até que ponto ele falou aquilo, né, ou se a PF já tinha essas informações, né, e usou o Mauro Cid como bucha de canhão. Só o futuro vai nos permitir conhecer a verdade. Espero que não demore. Um forte abraço, a gente se vê por aí.